Alunos dos oitavos anos, C e D. A nossa aula hoje vai tratar sobre glândulas e funções, e suas funções. Nós vamos iniciar um trabalho de controle do organismo nessa aula e vamos trabalhar logo em seguida com a reprodução humana. Vamos iniciar a aula então. Então, nós vamos falar nessa aula sobre glândulas endócrinas. Primeiro que existem dois tipos de glândulas. As endócrinas, que produzem hormônios, que vão agir dentro do sistema circulatório, levando esses hormônios a determinados órgãos que necessitam da ação desses hormônios. E as glândulas exócrinas, que vão produzir secreções. Por exemplo, as glândulas salivares são glândulas exócrinas, produzindo uma secreção chamada saliva. As glândulas sudoríparas são glândulas exócrinas, produzindo um material ou uma secreção chamada suor, que entra no equilíbrio externo do organismo. Já as glândulas endócrinas, o sistema endócrino, ele é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Ele atua a longo prazo através de sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios. O que são hormônios, então? São substâncias químicas produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos do nosso corpo. A ação do hormônio se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas e assim, chegando à célula-alvo, liga-se a receptores dessas células, receptores específicos localizados na superfície das células que vão receber. Veja na imagem. Então, a célula segregadora, ela está levando o hormônio, está na corrente sanguínea, né, vai entrar nos vasos sanguíneos aqui, exemplo grosseiro, mas dá para entender, a setinha levando, até as células alvos, né, que são as células receptoras, onde elas têm esse atrativo aqui, né, chegando até essas células através desses receptores que estão aqui na célula-alvo. E assim, o hormônio vai agir no determinado órgão. Primeiro na célula, dos tecidos desse órgão, e em seguida no órgão especificamente que está precisando do hormônio para equilibrar suas funções. Continuando, né, nós vamos ver aqui as principais glândulas endócrinas humanas. Então, nós temos aqui, ligados ao sistema nervoso central, duas glândulas, a pituitária e a glândula pineal. Mais abaixo, nós temos a glândula tireoide e, junto delas aqui, duas de cada lado, as paratireoides. Aqui embaixo, no tórax, nós temos o timo. Mais abaixo, em cima dos rins, nós temos as glândulas adrenais ou suprarrenais. Entre os rins, mas na frente, na parte abdominal, nós temos uma outra glândula que é o pâncreas. E mais abaixo, nas mulheres, nós temos os ovários. E mais abaixo, nos homens, os testículos. Essas são as glândulas endócrinas. Na imagem que nós temos aqui de papel de fundo, essas glândulas estão localizadas e sendo demonstradas para vocês onde é que elas estão, onde é que elas se localizam. Vejam que o sistema endócrino, os órgãos que compõem o sistema endócrino, eles não estão intimamente ligados. Eles trabalham separadamente, porém utilizando a corrente sanguínea para suas funções chegarem e agirem no organismo. Então, nós vamos começar de cima para baixo, falando do hipotálamo, que está lá em cima no sistema nervoso central. O que o hipotálamo faz? Ele recebe informações do sistema nervoso
e secreta hormônios que atuam sobre a hipófise, que é a glândula mestra, né? E, sobre a hipófise anterior, que é dividida anterior e posterior, esta glândula chamada hipófise. Então, dado o nome a essa glândula anterior, nós damos o nome de adenohipófise, que é a primeira parte dessa glândula. Então, os hormônios que vão ser produzidos pelo hipotálamo, alguns são estimulantes, esses que tem a setinha na tabela, e o que tem o xizinho, ele é inibitório, ou seja, um aumenta a produção, faz aumentar a produção, e o outro faz a produção diminuir. Eles agem de forma antagônica, né? Então, nós temos aqui o hormônio TRH, que é o hormônio tireotrofina. Depois nós temos o hormônio CRH, que é adrenocorticotrófico. Depois os GHRH, que é o somatotrófico. GNRH, que vão produzir os hormônios LH e FSH, que estão intimamente ligados à sexualidade, e a prolactina. Esses são os hormônios que vão atuar do hipotálamo pela adenohipófise. Então, o hipotálamo, ele possui neurônios, está intimamente ligado com o sistema nervoso, então ele possui neurônios que produzem os hormônios ocitocina e o hormônio antidiurético, que é o ADH, que são armazenados e liberados pela hipófise posterior, a neurohipófise. No slide anterior, nós falamos adenohipófise, que é a hipófise anterior. Agora, né, o hipotálamo ele vai trabalhar também na neurohipófise, que é a hipófise posterior. Então, na imagem, está mostrando onde a glândula se localiza, onde as glândulas se localizam, diretamente ligada ao sistema nervoso, e que eles vão produzir e liberar a parte da hipófise que vai liberar determinados hormônios. Por exemplo, aqui no lado esquerdo da tela, nós temos a adenohipófise, que vai produzir prolactina, FSH e LH. Depois, TSH e ACTH. Depois, aqui do outro lado, né, que nós temos a neurohipófise, o que ela vai produzir? O que a neurohipófise produz? A ocitocina, também o antidiurético, né, e o hormônio somatotrófico, ou somatotrofina, que está escrito aqui embaixo na glândula para vocês verem. E essa glândula está intimamente ligada com o sistema nervoso, tá vendo? Aqui em cima está o hipotálamo, o sistema nervoso central, o cérebro, o cerebelo e a hipófise aqui mais abaixo. Então, nós estamos trabalhando com a divisão dessa glândula, que é a hipófise. Primeiro, a adenohipófise. Nós vamos ver como é que ela vai trabalhar e onde ela se localiza. Outra imagem mostrando a adenohipófise, aqui em evidência de cor diferente. E aqui nós temos a imagem mostrando as duas partes, mais especificamente sem mostrar o cérebro, especificamente as glândulas. Os hormônios da adenohipófise. Primeiro hormônio é o hormônio do crescimento, ou somatotrófico, né? Ele promove o crescimento das cartilagens e dos ossos e influencia no metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios no organismo. A deficiência desse hormônio na infância provoca o nanismo, o excesso na infância provoca o gigantismo e o excesso na fase adulta provoca um outro problema que é chamado de acromegalia. Vamos ver as imagens de cada um desses problemas causados pela deficiência ou pelo excesso. Primeiro, nanismo, deficiência da produção desse hormônio do crescimento na infância.
Depois, gigantismo, excesso desse hormônio produzido na infância, e depois o excesso dele produzido na fase adulta. Ele provoca a acromegalia, que é o crescimento de partes distintas do corpo, vamos dizer assim, lábios e boca, dedos de tamanhos diferentes e partes da face e da abóbada da cabeça aqui, envolvendo o crânio, também. Agora, o segundo hormônio, né, produzido pela adenohipófise é a tireotrofina, TSH, que estimula a glândula tireoide a produzir o hormônio tiroxina. Esse hormônio vai trabalhar da seguinte forma: a deficiência dele pode causar o hipotireoidismo e o excesso dele pode causar o hipertireoidismo. O terceiro hormônio é o adrenocorticotrófico, que nós já vimos. Ele estimula o córtex da glândula suprarrenal a produzir os hormônios glicocorticoides, que também são chamados de cortisol. A imagem da glândula tireoide e a imagem das suprarrenais aqui embaixo, para você identificar a produção, onde acontece a produção de tais hormônios. Ainda falando da adenohipófise, vamos para o quarto hormônio, que é a prolactina, ou LTH. O que ela vai fazer? O desenvolvimento das mamas, a produção do leite, e nos homens, a função é desconhecida. O quinto hormônio é o folículo estimulante, FSH. Nos homens, induz a produção dos espermatozoides, e na mulher, provoca o desenvolvimento do folículo ovariano, estimula o ovário a produzir estrógeno, que é um outro hormônio sexual, né, da sexualidade feminina. E aqui a prolactina, o folículo estimulante, e que vai trabalhar nessas glândulas aqui, ó. Primeiro, glândulas mamárias, depois os testículos e depois os ovários. A adenohipófise, ela trabalha bastante, né? Agora, o sexto hormônio é o luteinizante, ou LH, né? No homem, ele produz o testículo, induz o testículo a produzir testosterona, que é o hormônio masculino. Na mulher, estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo, que é o amarelo dos óvulos, dos ovários, desculpe. Está aqui os ovários, né? É uma imagem dos ovários, e aqui uma imagem do testículo. Agora a neurohipófise, que é outra parte da hipófise. Ela armazena e libera dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, o antidiurético, ADH, ou vasopressina, também pode ser chamado. Ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível e estimula a reabsorção de água nos rins, diminui o volume de urina excretado, que é o antidiurético, e retém água no organismo. A deficiência desse hormônio provoca uma perda de água excessiva e muita sede, e uma síndrome denominada diabetes insípidos. O hormônio antidiurético, ou ADH, produzido aonde, né? Em que lugar? Olha lá, da neurohipófise para ação lá no rim. A suprarrenal, a glândula suprarrenal,
vai produzir aldosterona. Esses dois hormônios, eles têm ações antagônicas. Um estimula, o outro inibe. O que, né, professor? A diurese, né, que é a liberação de água, o armazenamento de água pelo organismo e assim por diante. Aqui nós estamos trazendo sempre a fonte da onde nós tiramos as imagens, da onde nós tiramos algumas informações para passar na aula. Nós temos essa obrigação. A neurohipófise, segundo hormônio da neurohipófise, ocitocina. O que a ocitocina faz? Controla no útero, né, promove, né, desculpe, promove as contrações do útero durante o parto, as contrações musculares da musculatura lisa da glândula mamária, causando a ejeção, ou seja, a eliminação do leite. Ele é estimulado por quê? Né? Para a liberação da ocitocina. O que faz a liberação da ocitocina acontecer? O estímulo para a liberação da ocitocina é a sucção da mama pelo bebê. Vamos dar uma olhada numa imagem aqui do lado. Uma mãe amamentando seu filho, né? Então, essa ação vai fazer com que a neurohipófise trabalhe, né? A sucção do bebê vai trabalhar, vai ligar direto ali ao sistema nervoso central, onde está a neurohipófise, a hipófise posterior, e produzir a ocitocina. Veja que o estímulo ele vai trabalhar diretamente no sistema nervoso central da mãe, né? Nessa parte da glândula hipófise, que é chamada de neurohipófise, para produzir esse hormônio para essa ação que foi ditada agora aqui anteriormente da imagem. Agora nós vamos um pouco mais para baixo, né? Falamos lá em cima, no cérebro, as funções, e agora vamos um pouco mais para baixo falar de uma outra glândula chamada tireoide. Ela está localizada no pescoço, logo abaixo da cartilagem da glote, onde se engole, né? E produz 3 hormônios. O primeiro, triiodotironina, que é o T3. O segundo, tiroxina, que é o T4. E o terceiro, desculpe, calcitocina. A triiodotironina, T3, e a tiroxina, T4, estimulam o metabolismo energético, aumenta a taxa de respiração celular e o excesso desses hormônios causa o hipertiroidismo, que vai ter os seguintes sintomas: hiperatividade, causando calor e sudorese, né? Perda de peso ou de massa corpórea, o nervosismo, né? A ação nervosa vai estar acelerada, a exoftalmia, que são olhos arregalados para fora das órbitas, e o bócio, que é o inchaço no pescoço, formando um papo. Está aqui a glândula, né? A imagem está mostrando a glândula tireoide para vocês, em uma imagem maior, aumentada, para você poder ver direitinho. Aí os sintomas causados pelo hipertiroidismo, né? São esses que nós acabamos de citar ali. Olha, na primeira imagem nós estamos vendo o olho, né? O globo ocular saltado, e nesse salto desse globo ocular, o que acontece? Os vasos sanguíneos ficam em evidência, tá vendo? Os vasos sanguíneos na segunda imagem em evidência, e aqui nessa terceira imagem, nós estamos vendo aqui no pescoço dessa mulher, dessa imagem aqui, o bócio, que é a formação do papo aqui na região do pescoço,
onde a glândula se encontra. Dando sequência à ação da tireoide, né, e dos problemas causados, o hipotireoidismo, o que é? É a deficiência na produção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide. O que pode acontecer? Pode causar devido à carência do iodo, né? Ela pode ser causada devido à carência do iodo na alimentação das pessoas, pois o iodo ele é parte constituinte dos hormônios da tireoide. Se tiver pouco hormônio, pouco iodo, vai causar problemas. E isso pode acontecer também a destruição autoimune da tireoide, né, ou das tireoides, que vai causar a tireoidite. Depois, as consequências de problemas na tireoide. A diminuição do metabolismo celular, ganho de peso, ganho de massa, ao invés de perder, agora ganha. A bradicardia, que é a desaceleração dos batimentos cardíacos, o mixedema, que é o inchaço da pele, e o bócio, que é o papo ali no pescoço. O hipotireoidismo na infância causa também o cretinismo, que é um adjetivo muitas vezes usado, mas de forma errada. O cretinismo, o que é? É um quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos e dos dentes na criança. E o retardamento mental também. Então, são problemas complexos, né? São problemas ligados ao comportamento do indivíduo. Agora uma pergunta, né? O bócio que nós acabamos de falar, ele ocorre na hipo ou na hipertiroidismo? Na verdade, ele ocorre nos dois tipos de problema. Por quê? Porque é uma deficiência de iodo. Veja bem, muitas pessoas acham que está relacionado ao hipertiroidismo ou a hipotiroidismo, mas, na realidade, esse quadro clínico pode ocorrer nos dois casos. Como assim, né? No hipotiroidismo, um dos maiores agravantes é a carência e deficiência do iodo no organismo, as quais acarretam secreção diminuída de T4 e pela tireoide. A baixa concentração desse hormônio no sangue estimula a adenohipófise a produzir e liberar o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Esse hormônio estimula o crescimento celular e uma maior síntese de hormônio tireoidiano por essa glândula, resultando então no bócio que o indivíduo vai apresentar. Agora, no hipertireoidismo, um quadro patológico que causa o bócio é a doença de Graves, ou bócio exoftálmico. Essa doença é caracterizada pela produção de imunoglobulina estimulantes das tireoides, que é o TSI. As TSIs são anticorpos que inviabilizam os receptores de TSH na tireoide, tornando a glândula resistente ao TSH e, consequentemente, resistente ao mecanismo de feedback negativo, controlado por ele. Assim, a glândula fica hiperestimulada no seu crescimento. Então, ela vai aumentar de tamanho
para achar, né, para enganar o organismo que vai produzir uma quantidade maior, né, de hormônio. E, na verdade, isso não vai acontecer. Tá? O tamanho da glândula não vai influenciar na produção do hormônio. Portanto, o resultado é a formação do bócio. Ainda falando sobre a tireoide, ela também produz um outro hormônio chamado calcitocina, que ela atua, esse hormônio atua diminuindo a quantidade do íon cálcio do sangue e aumentando a concentração desse íon nos ossos. A ação que isso vai acontecer se chama hipocalcemia, calcemiante. Por quê? Vai diminuir a quantidade de cálcio no organismo. As paratiroides, elas estão localizadas, são duas, né? E estão localizadas, duas, são quatro, na verdade, duas de cada lado, atrás das glândulas tireoides. E elas produzem um hormônio só, chamado de paratormônio. Então, vamos ver a localização dessa glândula. Ó, aqui em cima, nesse retângulo, está a tireoide. E logo abaixo, aqui atrás, eu tenho duas paratireoides de cada lado. Tá dando para perceber bem na imagem. O paratormônio, o que ele faz? Ele é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue. Ele retira cálcio dos ossos, aumentando o nível deste íon na corrente sanguínea. O paratormônio e a calcitocina realizam o controle dos níveis normais de cálcio no organismo do indivíduo. Vamos ver de que forma. Quando aumenta o cálcio no sangue, o que que as glândulas vão fazer? O que que as glândulas vão trabalhar fazendo o quê? Primeiro, produz a calcitocina, né? Aumenta a quantidade de sangue, a glândula produz a calcitocina. Produzindo a calcitocina, ela vai retirar ou depositar o cálcio, retirar do cálcio do sangue e depositar nos ossos. Depois que isso acontece, vai diminuir o cálcio no sangue, é lógico, porque foi para os ossos. E aí, os paratiroides vão produzir o paratormônio. E o que que o paratormônio vai fazer? Vai retirar o cálcio dos ossos e levar de volta para o sangue. Eu acho que a imagem animada aqui, as informações animadas, ficaram claras para ver que a calcitocina e o paratormônio são dois hormônios também de ação antagônica. Um faz uma coisa, o outro desfaz, para manter o equilíbrio do organismo. Agora nós vamos falar das glândulas suprarrenais ou adrenais. Elas são localizadas sobre os rins e divididas em duas regiões. O córtex, que é a região mais externa, que produz o hormônio glicocorticoide ou aldosterona, e mineralocorticoides, que é o cortisol. E a medula, que é a região mais interna, que produz o hormônio epinefrina ou adrenalina e norepinefrina, que é a noradrenalina. Então, o córtex produz cortisol e aldosterona, que é a primeira parte da suprarrenal. Depois, a medula produz a epinefrina e a norepinefrina. Acho que esse resuminho ficou mais claro aqui para vocês poderem entender. Está aqui a glândula onde fica suprarrenais. Agora vamos ver a ação desses hormônios, como que é.
Glicocorticoides, derivado de colesterol, do colesterol. É o hormônio mais importante, o cortisol ou hidrocortisona. É liberado em situações de estresse. Atua na produção da glicose a partir de proteínas e gorduras, aumentando a glicemia no organismo. Reduz inflamações e alergias. Observação: é controlado pelo hormônio ACTH, produzido pela adenohipófise. Mineralocorticoides, derivados de colesterol. O hormônio mais importante desses daí é a aldosterona. O que a aldosterona faz? Realiza a absorção de sódio, Na, e a excreção de potássio nos rins. Esses símbolos, Na e K, é o símbolo de sódio e de potássio. Aumenta a pressão arterial e a volemia. O que é isso? É o volume de sangue circulante no organismo. Aí uma observação. Ele é controlado pelo hormônio ACTH produzido pela adenohipófise. Então tá aqui, o ACTH é a ocitocina, ou hormônio adrenocorticotrófico, que regula a ansiedade. Depois, suprarrenais, ainda falando das suprarrenais, hormônios da medula. É a epinefrina ou a adrenalina. O que ela faz? Prepara o organismo para enfrentar situações de estresse. Contrai os vasos sanguíneos, que é a vasoconstrição, aumenta a taxa de açúcar no sangue, redistribui o sangue para o organismo, para os órgãos e músculos. E a norepinefrina ou noradrenalina atua em conjunto com a adrenalina nas respostas às situações de estresse. Acelera o batimento cardíaco, que causa taquicardia e aumenta a pressão sanguínea em níveis normais. Então, na verdade, quando a gente fala que a adrenalina está em ação, normalmente nós sentimos algumas sensações diferentes no nosso organismo. Parece que a temperatura aumenta, parece que a circulação aumenta, parece que vem sudorese. Tudo isso são causados por esses hormônios, né? Liberados pelas suprarrenais aqui. Agora o pâncreas. O pâncreas, ele está próximo, faz parte do sistema digestório, vamos dizer assim, é uma glândula anexa a ele, é um órgão anexo, e ele está localizado do lado esquerdo da cavidade abdominal, né? Então, do lado esquerdo, essa glândula está lá. Ela é uma glândula mista, ou anfícrina. O que significa isso? Possui porções exócrinas e endócrinas. Produz dois hormônios, a insulina e o glucagon, porção endócrina dessa glândula, e produz o suco pancreático, que é uma secreção, que é a porção exócrina dessa glândula. Ele é essa glândula, né? Dá para ver nas duas imagens de fundo, porém ela está mais em evidência aqui, o pâncreas, certo? Vamos ver a ação dele agora. Então, o primeiro hormônio, que é a insulina, aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio. A ação é hipoglicemiante,
diminui a quantidade de glicose no sangue. Ela é produzida pelas células, a insulina, é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans, que é uma parte, né, é uma região do pâncreas. Depois, o glucagon, que é o segundo hormônio. O efeito dele é inverso ao da insulina. Então, ação antagônica. Como que ele age? No fígado, o glucagon estimula a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose, que serão enviadas para o sangue, ou seja, vai aumentar a taxa de glicemia ou de glicose no sangue. Então, essa ação é chamada de hiperglicemiante, ou seja, aumenta a quantidade de glicose no sangue do indivíduo. Ela é produzida pelas células alfa, das ilhotas de Langerhans. Então, nas ilhotas de Langerhans, que é uma parte do pâncreas, nós temos as células alfa e as células beta. Beta produz insulina, alfa produz glucagon. Agora, a imagem, né, do pâncreas dividida é uma imagem ilustrativa, onde nós temos aí a verificação da produção de determinada parte dos hormônios, né? Da insulina e do glucagon. Aí, problemas causados por falta de insulina são esses conhecidos especificamente. O problema se chama diabetes. E o diabetes ele pode ser de várias formas. Então, diabetes mellitus é uma doença em que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue. Por quê? Tem deficiência na produção de insulina. Aí nós temos a diabetes tipo 1, causa redução das células betas do pâncreas, o que leva a uma diminuição na produção de insulina. E o diabetes 2 causa a redução do número de receptores de insulina nas membranas celulares. Então, o indivíduo que tem diabetes 2, por exemplo, ele não é um insulino dependente. E o indivíduo que tem diabetes 1, ele pode ser um indivíduo que seja insulínico dependente, ou seja, ele precisa tomar esse hormônio de fora para dentro. Se pega no posto, né, agora, essa insulina, leva para casa, mantém em temperatura ideal, que é a baixa, põe-se na geladeira e em horários marcados, determinados pelo médico, o indivíduo vai precisar tomar essa insulina para poder regular a glicose no organismo. Agora nós vamos falar especificamente das gônadas, que são os órgãos reprodutores. São os testículos e ovários. Testículos, gônadas masculinas, ovários, gônadas femininas. Os testículos, nos homens, eles são localizados no interior da bolsa escrotal e sofrem influência dos hormônios FSH e LH, produzidos pela adenohipófise. Testículos. O FSH, o que ele faz, esse hormônio? Ele induz a produção de espermatozoides. O LH induz a produção de testosterona. Testosterona, hormônio sexual masculino, produzido no interior dos testículos pelas células Leydig. Ação, aparecimento de características secundárias masculinas. Quais são essas características secundárias? A barba, os pelos pubianos, o engrossamento da voz, o desenvolvimento da musculatura, o amadurecimento de órgãos genitais e o libido sexual. Então, testículos, gônadas, testículos, a imagem aqui da esquerda está mostrando. Agora os ovários.
Eles são localizados no interior da cavidade pélvica e os hormônios produzidos é o estrógeno e o progesterona. Sofrem influência dos hormônios FSH e LH, que falei lá no começo, produzidos pela adenohipófise. Aqui a imagem do órgão, né, da gônada feminina, onde ela se localiza, que é o útero, e um de cada lado fica, né? Um ovário desse lado, ligado à tuba uterina, por onde o óvulo vai, né? E do outro lado, a mesma situação. Aí, com o aumento do estrógeno, ocorre o aumento da liberação do hormônio LH, o qual promove a ovulação e a transformação do corpo lúteo, que é o corpo amarelo, que irá produzir a progesterona, que é o outro hormônio produzido pelo órgão. O FSH induz a formação dos folículos ovarianos, GRAF, né, que é o GRAF, e estes produzem o estrógeno. Então está aqui a imagem mostra, né, como que acontece essa produção, e numerado aqui o caminho feito pela ação dos hormônios para a produção das características femininas, dos hormônios sexuais femininos, como de costume, todos que aprendem não vão esquecer. Então, ó, o hormônio estrógeno ele é produzido pelo folículo ovariano e ele determina o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, ou seja, as mamas, os pelos pubianos, o acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo e outras características. Estimula o desenvolvimento do endométrio, que é a parede interna do útero, para receber o embrião. Induz o amadurecimento dos órgãos genitais e o libido sexual. A progesterona, produzida pelo corpo lúteo, que se origina do folículo ovariano rompido durante a ovulação. Juntamente com o estrógeno, a progesterona atua preparando a parede do endométrio uterino para receber o embrião, ou seja, forma uma camada interna para que esse embrião, quando a célula fecundada chegar até o útero, ele se fixe ali para poder determinar o nascimento ou causar a gestação da mulher. E estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias também. Pessoal, por hoje a nossa aula terminou. Espero que tenha ficado claro a apresentação e que vocês tenham aproveitado bastante a ação nessa aula de hoje. A próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre o sistema reprodutor de modo geral. Muito obrigado e até a próxima.